Hoje eu quero comentar contigo quais foram os livros que eu recebi ao longo do ano de 2022 nas duas parcerias que eu firmei com editoras. Então eu vou te falar um pouco destas obras, algumas com resenha aqui no canal, outras não, e vou te comentar estes livros, até para que de repente tu conheças, tenhas um primeiro contato com alguma destas obras. Resolvi passar o olho aqui e pegar todas elas, não sei se deixei alguma de fora, acredito que não, mas é sobre os livros da LPM e da Vestígio que eu vou te falar hoje aqui no canal do Sujeito Literário. Então, eu participei de 2 processos seletivos para fazer parcerias com editoras no ano de 2022. Para quem tem interesse em fazer essas parcerias, geralmente eles abrem esses editais no final do ano e início do ano, assim, ou no final ou no início, depende da editora. Eu aconselho vocês a procurarem parcerias com editoras que vocês têm interesse, que foi o que eu fiz. Procurei com a LPM, que eu tinha bastante interesse, também com a Vestígio, que também tinha bastante interesse. Tentei com outras editoras, outras duas me selecionaram, 2 não, cada uma delas usa os seus critérios. Não sei como seria hoje, eu estava bem no início do meu projeto do perfil literário, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Também tenho perfil no Facebook, mas eu não uso muito por lá. Mas era um processo bem embrionário e essas 2 editoras confiaram no projeto, confiaram no canal, acharam interessante o formato que eu apresento, os livros, enfim, fui selecionado e firmei essas parcerias. Nem todos os livros que eu recebi das parcerias eu li, nem todos eu resenhei, nem todos eu apresentei para vocês aqui no canal. Então eu achei que é interessante trazer para vocês estes livros, aí, uma forma de retrospectiva do que eu recebi das 2 editoras. Vou mostrar aqui para vocês cada um destes livros. E também já dá um toque, né? Se as pessoas que estão assistindo aqui também têm canais literários, pensam em fazer parcerias, pensem muito a respeito disso. Não sei quais são os critérios que vocês utilizam, mas no caso eu este ano estou optando a princípio por não tentar nenhuma seleção com nenhuma editora, porque eu quero ler o que eu já tenho aqui. Então não basta simplesmente fazer parcerias para ir acumulando livros, e até porque tu tem que dar um retorno para essas editoras parceiras. Cada uma tem também a sua forma de trabalho. Algumas exigem que tu faça a resenha mensal, não é necessário tu falar bem do livro, não é um jabá. Claro, as parcerias que eu fiz, tá? E as que eu procuro fazer, tem que ter essa cláusula, digamos assim, no contrato, onde eu possa falar o que de fato eu achei do livro, senão eu nem quero fazer parceria. Se já tem que partir do pressuposto que eu vou ter que falar bem, então não me interessa, porque aqui o meu compromisso é falar de fato o que eu achei da obra. Então teve algumas que eu gostei muito, outras nem tanto. Vou te apresentar estes livros e outras eu não cheguei a realizar a leitura. Eu vou dar uma lida aqui na sinopse, mostrar para vocês qual é esta obra, para que vocês também possam ter algum contato. Pode ser que algumas dessas que eu não li também entrem como leitura aqui no canal no ano de 2023. Se tiver alguma dessas que eu falar aqui, que vocês acham que seria interessante resenhar, trazer para o canal, aí sim, aí eu peço que vocês que acompanham o canal me digam aí nos comentários e eu vou tentar privilegiar alguma dessas aqui, privilegiar ou priorizar algumas dessas leituras. Este livro aqui, ó, O Pianista da Estação, foi um livro que eu trouxe resenha aqui para o canal. É um livro do Jean-Baptiste André. É um livro muito bom. Olha, ele estava brigando para entrar entre os 10 mais. Se eu tivesse que falar os 12 mais, ele certamente entraria. Ele e O Morro dos Ventos Uivantes, que foram 2 livros que eu gostei muito e que acabaram ficando de fora. É um livro que tem tudo aqui. Ele traz a música, ele me despertou a vontade de ouvir música clássica, porque o nosso protagonista é quase um romance de formação, que começa um pouco de trás para frente. O nosso protagonista é um pianista público, isso tem muito na Europa, né? Ele toca em estações de trem, no metrô, então nos pianos públicos ele faz uma apresentação, o nome dele é Joey, ele é assim, ele é conhecido, é Joseph March, tem 69 anos, e ele começa a contar a sua história para uma das pessoas que foi ali deixar um dinheiro para ele, parabenizar ele por aquele trabalho que ele faz ali. E percebe que ele é realmente alguém que teve uma formação clássica. Então ele vai começar a falar um pouco da sua história, vai contar que perdeu a sua família ainda muito jovem. Ele era um garoto que tinha aulas de piano clássico. Na época os seus pais foram viajar, os pais e a irmã, e todos morreram num acidente de avião. Ele foi parar num orfanato, no Confins. Quando ele vai para esse orfanato, chamado os Confins,
ele acaba conhecendo um grupo de garotos por lá, ele acaba conhecendo as normas desta instituição, uma violência muito grande, a violência infantil, e ele vai também descobrir um grande amor. Tanto que ele vai querer abandonar tudo, fugir com este grande amor, e aí é que entra então o porquê da história, que a gente é convidado a acompanhar a leitura, que é a gente também se perguntar um pouco o que ele faz nestes espaços públicos, que são espaços de passagem, de transportes, né, como metrôs, estas estações e tal, como se ele estivesse esperando alguém ou alguma coisa. O que seria que estaria esperando o protagonista dessa história? Eu tenho uma resenha aqui no canal, vocês podem dar uma procurada aí, ou eu posso deixar também na descrição, né, onde eu dou mais detalhes sobre essa obra. Eu quero te dizer que é uma obra incrível e que eu recomendo muito a leitura deste livro, que foi um dos primeiros que eu recebi na parceria com a editora Vestígio. Livraço, lançamento de 2022. Outro livro que está acima da média, que me foi enviado pela editora Vestígio, foi Mara, uma mulher que amava Mussolini, de Ritana Armeni, lançamento também em 2022. Esse livro aqui é muito interessante porque é um olhar da protagonista, também acho que poderia dizer que é um romance de formação. Ela ali pelos seus 13 anos começa a narrar sua história, de como que aos poucos o regime fascista foi tomando conta da Itália ali na década de 20 e foi conquistando corações e mentes. E aqui a gente tem uma protagonista que é mulher, e isso é muito interessante porque é o olhar de uma mulher em relação ao regime que estava se formatando ali, e depois quando ele vai acabar se aproximando também de Hitler na Alemanha, quando o nazismo ganha força na década de 30, e como que estes elementos também em comum, né, dos regimes nazi-fascistas perpassam a perseguição que se começou em relação a judeus, mas também a pessoas que eram ideologicamente contrárias a esse regime, então a intelectuais marxistas, aos comunistas, aos anarquistas, a grupos que disputavam, na verdade, a consciência da massa de operários que estava ficando muito carente na Europa como um todo. Aí a gente está falando da Itália e da Alemanha, mas que passavam muitas necessidades, e isso também em função das guerras. E aqui a gente tem esse olhar dessa menina que tem uma admiração muito grande por Benito Mussolini, e a amiga dela também, que era muito próxima e que vai descobrindo o mundo com ela. Então elas vão tendo uma vida de adolescentes como todas as outras em qualquer outro lugar do mundo, só que diante da fundação, digamos assim, de um regime despótico, né, do surgimento desse regime totalitário na Itália. E as mulheres, elas sofriam muito do machismo, né? Elas eram consideradas importantes pelo regime, porém dentro de um movimento de subjugá-las, ou seja, elas eram importantes porque elas eram as responsáveis por criar os fascistas, né? Aqueles que iriam engrossar as fileiras dos exércitos fascistas. Elas tinham que criar os grandes homens do futuro. Então a mentalidade que perpassa também essa ideologia, ela está muito impregnada, muito orientada para a forma como se dá esse pensamento, essa organização no seio familiar e na formação destas meninas que vão se transformar em mulheres e que vão assumir ali a sua postura também política diante dos fatos históricos que estão acontecendo no seu entorno. Tem a resenha desse livro aqui no canal, te recomendo que acompanhe essa resenha para pegar mais detalhes, mas é um livro que eu certamente te indico também, recebi da editora Vestígio. E tem um outro livro aqui que vai nessa mesma linha, que é um romance histórico e que fala do Holocausto, fala da brutalidade daquilo que foi cometido pelo regime nazista na Alemanha. A gente está falando da Segunda Guerra Mundial, que é A Morte é Meu Ofício, de Robert Merlin. Tem resenha aqui no canal também. Esse é um livro que vai trazer desde a infância de Rudolf Leng, codinome de Rudolf Ross, que foi um oficial nazista responsável pelo extermínio de mais de 5 milhões de judeus em Auschwitz. Ele criou as formas mais sádicas e bárbaras de extermínio de seres humanos durante a Segunda Guerra, e ele foi escalado para esta função muito pela sua formação. E aqui a gente vai entrar no seio familiar desta pessoa, vai conhecer o seu pai,
como é que eram os castigos que eram aplicados a este menino, como é que ele foi formatando essa mente doentia a ponto dele cometer esses tantos assassinatos depois até ele ser julgado no tribunal de Nuremberg. Então conta toda a história dele e aqui tem uma coisa que chamou muita atenção na época também, um fato que eu falo na resenha para vocês, que a gente vai acompanhando isso com a voz narrativa a partir do próprio personagem. Então tu entra na mente desse que a gente poderia chamar aqui um psicopata, né? E que ele vai adaptando aquilo da formação rígida que ele teve pela parte do pai, que era um fanático religioso, para a idolatria que ele vai ter em relação a Adolf Hitler, não a mesma idolatria que o pai tinha pela religião, esse fanatismo religioso, mas um fanatismo pelas armas, né? pela referência a esse grande mito, essa grande idolatria que ele criou em torno de Adolf Hitler. E aqui muitos símbolos, que são símbolos ainda do presente, para que a gente possa repensar muito daquilo que está ainda acontecendo em todo o mundo e por onde andou se flertando também aqui no Brasil com regimes despóticos. Então é um livraço, a resenha traz mais detalhes, também te recomendo que acompanhes ela por lá. Ainda sobre os livros que eu recebi da Vestígio, um outro livro que eu li, que eu recebi aqui, que é de não ficção, foi este aqui, com um título bastante extenso, Trabalho, uma história de como utilizamos o nosso tempo da Idade da Pedra à Era dos Robôs. Esse livro eu não cheguei a resenhar aqui no canal, eu fiz um comentário sobre ele em formato de resenha lá no perfil do Instagram, eu fiz a leitura e ele não me agradou. Ele deixou um furo pelo menos, eu não vou falar de tudo aqui, mas assim, um furo que eu achei muito grave para um livro que se preocupa aqui, mesmo que de forma a trazer uma perspectiva antropológica, falar do mundo do trabalho. Ele não faz nem mesmo uma referência em nota de rodapé à data do 1º de maio, Dia do Trabalhador, ou como alguns chamam, o Dia Internacional do Trabalho, porque esta é uma data significativa, os mártires de Chicago, nada disso é abordado aqui. Porém, ele vai fazer, numa perspectiva antropológica, que se a gente falar aqui da Idade da Pedra, a Era dos Robôs, ele fica bastante tempo na Idade da Pedra. Então ele traz alguns aspectos de curiosidade, bem interessantes, mas numa linguagem muito, eu considero assim, próxima daqueles programas de TV, sabe? Você sabia? Eu acho que a ideia era trazer uma linguagem menos acadêmica, mas em alguns pontos não me caiu bem, sabe? Quando vocês estão ouvindo uma música e não cai bem, assim, a leitura também tem dessas coisas. Às vezes, ou ela te encanta ou não, né? E aí quando ele chega na Revolução Industrial, que eu achava, bom, agora sim, vai se trazer várias questões, ele dá esse furo de não falar nada sobre o Dia do Trabalhador e tenta meio que fugir de algumas questões que eu acho que são fundamentais dentro de uma formação mais sociológica, política. Acho que ele passa meio ao lado disso. E aí, quando chega na Era dos Robôs, eu esperava que ele fosse problematizar o mundo do trabalho hoje, que é uma realidade que já chegou até o nosso país. Ele passa por algumas linhas, mas ele foca muito na questão tecnológica, evidenciando alguns aspectos dessa nova rotina de trabalho, mas num olhar que não é o olhar, por exemplo, que nós aqui brasileiros temos em relação à tecnologia. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Hoje é comum, pelo menos aqui na minha cidade tem sido comum, mas na de vocês acredito que também, cada vez mais as máquinas substituírem a atividade humana. Então tu vai no supermercado, tu mesmo já faz a tua compra e passa num caixa ali automático, eletrônico, faz o pagamento, são menos funcionários dentro deste supermercado. Nos bancos não é diferente, vão se demitindo muitas pessoas e aí a gente vai usando cada vez mais os caixas eletrônicos. Só que essa lógica ela também exclui muitas das pessoas desse processo que é um processo de consumo, mas que é um processo que, além de ser um processo de consumo, ele tem que ser, de alguma forma, pensado não para uma elite, digamos assim, aquelas pessoas que têm acesso à tecnologia, que conseguem lidar bem com a tecnologia, e sim para todos. Então, na medida que tu deixa algumas dessas pessoas de fora, porque não tem a compreensão do uso da tecnologia ainda, ou tu demites em massa para trocar seres humanos por máquinas, eu não vejo isso de uma forma tão festiva, a modo da gente comemorar. Muito pelo contrário, eu vejo isso com preocupação. A uberização da atividade profissional, né? Flexibilização do mundo do trabalho. Olha as pessoas hoje no nosso país que trabalham de entregadores, por exemplo, de aplicativos, que se cai da moto, se rebenta, o cara não tem direito a mais nada.
né? Não tem ali por trás uma CLT, não tem nenhuma garantia por parte do governo que ele vai poder ficar se recuperando em casa, recebendo algum valor para que depois ele possa vir a trabalhar. Rotinas de trabalho extremamente desgastantes, que às vezes não dá para te comer, tu não tem o valor necessário para pagar o alimento que tu carrega nas tuas costas para entregar para alguém. Então eu vejo com um olhar muito crítico essas questões que envolvem o mundo do trabalho, onde tem essa intervenção, digamos assim, na tecnologia, e não como uma grande e nova revolução industrial que vai vir para beneficiar no mundo do trabalho de forma global. Eu acho que é muito específico. Pode ser que em alguns países essa questão da tecnologia ela seja vista com um olhar de acordo com o contexto. Acho sempre importante pensar isso. A gente não pode falar das coisas de forma genérica, como se não houvessem especificidades. Então, existem tecnologias que, aplicadas ao mundo do trabalho em determinados contextos, ela pode ser considerada benéfica, ou ser vista com bons olhos, um olhar mais positivo, digamos assim. Mas acho que tem que pensar essas questões, ainda mais se esse livro está sendo lançado no nosso país, sobre a realidade, como pensar essas questões na realidade na qual nós estamos inseridos. Foi mais um livro que eu li também, da editora Vestígio. E aqui tem outros 2 livros que eu não li, que chegaram para mim também mais recentemente, que é O Mago do Kremlin, do Giuliano da Empoli, que é o autor dos Engenheiros do Caos, eu também não li. E como eu não li, ele chegou aqui recentemente, eu vou só dividir a sinopse com vocês, então, dessa obra. Ele ficou conhecido como o Mago do Kremlin, o enigmático Vadim Baranov, que atuava como produtor de reality shows antes de se tornar uma eminência parda de Vladimir Putin. Após sua demissão como conselheiro político, as lendas sobre ele se multiplicam, sem que ninguém seja capaz de separar o falso do verdadeiro. Até que uma noite, ele confia sua história ao narrador deste livro. Seu monólogo nos conduz ao coração do poder russo, um palco no qual cortesãos e oligarcas travam uma guerra constante, e onde Vadim, principal arquiteto da narrativa do regime, transforma um país inteiro em um teatro político, onde a única realidade é a realização dos desejos do Czar, isso entre aspas, certo? Vadim, no entanto, não é apenas mais um homem ambicioso. Arrastado pelos mistérios cada vez mais obscuros do sistema que ajudou a construir, trata-se de um poeta perdido entre os lobos, que fará tudo para se livrar das armas dessa nova espécie de poder. Então, inspirado em fatos e personagens reais, esse é um romance sobre a Rússia contemporânea, que a gente já pôde perceber isso, indicado ao prêmio Goncourt. O Mago do Kremlin revela as entranhas da era Putin, oferecendo uma meditação sublime sobre o poder no século XXI. É bastante interessante também e vai um pouco na linha desses outros 2 primeiros dois que eu falei para vocês, que foram lançamentos da editora Vestígio no ano de 2022. Esse eu não li ainda, caso eu venha ler e eu tenha interesse em ler, ele pode aparecer como resenha aqui no canal. E por último, chegou aqui também, e eu não li, não sei nem do que se trata, estou vendo aqui junto com vocês, é O Roubo dos Pássaros, de Christie Lefever. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, tá? Ela é a autora do Homem que Escutava as Abelhas. Esse O Homem que Escutava as Abelhas é um livro que eu tenho interesse em ler. Não sei se ainda vou receber a tempo aqui pela editora, se não vou receber mais, ele está ali na minha mira, quem sabe, mais pra frente, quando for comprar algum livro, mas o fato é que este livro fala o seguinte, vamos tentar ver aqui um pouquinho da história também, como não conheço, vou dividir com vocês. Nisha cruzou os oceanos para dar um futuro à sua filha. Durante o dia, ela cuida da casa e da filha de Petra. À noite, ela é a mãe da pequena Alec, através da tela do celular. O namorado de Nisha, Yannis, é um caçador clandestino, e ele captura as minúsculas e melodiosas aves canoras que migram para a África durante o inverno. Seus sonhos de uma nova vida e de se casar com Nisha são destruídos quando ela desaparece sem qualquer aviso. Ninguém se importa com o sumiço de uma empregada doméstica, exceto os vizinhos Petra e Yannis. Quando se propuseram a procurá-la, perceberam o pouco que sabiam sobre Nisha. O que eles descobrem vai mudá-los profundamente. Então é ambientado em seu Chipre natal, Christie Lefever criou uma poderosa e redentora história de perda, do triunfo do espírito humano e do amor duradouro de uma mãe por sua filha. Parece ser bem interessante. Está aqui a fotinho da autora, não sei se vai dar para vocês verem aí. Então,
ela teve este primeiro livro aqui, O Homem que Escutava as Abelhas, muito aclamado, né? Até que me chamou a atenção, me deu vontade de ler. E eu recebi este outro, que também é lançamento agora no finalzinho de 2022. Eu acho que para quem curte essas narrativas aí, vale dar uma olhada mais aprofundada. Bom, agora eu vou te falar dos livros que eu recebi da editora LPM. Eu vou começar com este quadrinho aqui, de nome Guernica, de Bruno Lott, Corentin Lott, que foi o primeiro livro que eu recebi, tem resenha aqui no canal, e aqui a gente vai ter a história da destruição da cidade de Guernica durante a Segunda Guerra Mundial, destruição essa que contou com o apoio das tropas nazistas de Adolf Hitler, lembrando que a Espanha também vivia um regime autoritário comandado pelo general Franco, e a gente tem na narrativa aqui tanto a história de concepção da obra de arte de mesmo nome, Guernica, por parte de Pablo Picasso, que é um dos personagens aqui. Vou mostrar um pouquinho dos desenhos para vocês aqui, que são muito legais mesmo. E também tem a história do próprio atentado em si. Então, detalhes deste atentado que vitimou diversos habitantes dessa cidadezinha e que serviu de inspiração para que Pablo Picasso fizesse uma das suas grandes obras para poder mostrar todos os horrores do que os regimes fascistas são capazes, né, foram capazes de fazer na Europa. E também ao final deste livro, além da história em quadrinho, a gente tem aqui um relato do único sobrevivente do atentado, Luiz Iriondo, e ele sobreviveu ao bombardeio, então aqui ele vai falando como é que ele fez para sobreviver a esse bombardeio. É um relato histórico bem interessante, que está inclusive num livro que ele lançou, é o Tico de Guernica, se não me engano, esse é o título, que eu andei dando uma procurada, depois acabei vendo que está esgotado. Tem em espanhol, acho que eu consigo ler bem, mas não cheguei a ir atrás desse livro mais, fiquei interessado, né? Esse é um livro de 2011, se eu não estou enganado. O outro livro que chegou por aqui, desta mesma editora, a LPM, foi Enquanto a Noite Não Chega, do Josué Guimarães, que é um livraço, um livro incrível, um livro fininho, mas muito bom, que conta a história de um casal de idosos que está simplesmente esperando a morte chegar. E também o terceiro personagem, que é um coveiro, e um quarto a gente poderia considerar que é a própria cidade em que estes habitantes vivem, porque já não existe mais ninguém nessa cidade, só o coveiro e esse casal de idosos. E é em cima desta premissa bastante simples que se desenvolve uma história magnífica. Então acompanhe a resenha aqui do canal para saber um pouco mais sobre essa história. Eu recomendo fortemente. Olha, esse também seria candidato para entrar entre os meus melhores do ano, mas acabou ficando de fora. Livro muito legal, tanto Guernica quanto esse livro do Josué de Castro, Enquanto a Noite Não Chega, tem resenha aqui no canal. Outro livro que é um dos melhores da minha vida, não está no vídeo dos melhores, mas merecia estar, porque foi uma releitura que eu fiz este ano. Tem resenha aqui no canal, é o livro dos Abraços, do Eduardo Galeano, um livro que eu me senti novamente abraçado por este autor. São leituras que a gente tenta enquadrar em gêneros e não consegue, é uma prosa poética também, talvez, crônicas, enfim, a gente tem aqui histórias da América Latina como um todo, seus personagens, seu ambiente, nossa cultura diversa, os diferentes países e culturas que formam a nossa identidade latino-americana, tudo isso trazido a partir de um grande contador de causos que vai nos trazer aqui elementos para se pensar a organização da sociedade nos seus mais diferentes elementos que a constituem, então da mídia, passando a música, a obra de arte como um todo, as mais variadas expressões artísticas. É um livro muito interessante, muito bom, e que também faz com que a gente repense a nossa condição humana, as questões que são também de ordem individual e coletiva, questões que envolvem a organização social e política. É poético e é ao mesmo tempo um texto de crítica social muito pungente. É um livraço, também tem resenha aqui no canal. Do Eduardo Galeano eu também recebi o livro Espelhos, uma história quase universal. É um livrinho mais curto, talvez um pouco, não, acho que do mesmo tamanho que o livro dos Abraços. Este livro eu não li, tá? Eu não tenho muito o que falar, acredito que sejam narrativas também do
do Eduardo Galeano. Os textos dele sempre perpassam histórias que envolvem personagens da América Latina, como foi o caso do Livro dos Abraços, mas deve ser igualmente muito bom. Ele fala sobre diversas questões, assim, até alegóricas e de crença popular. Acho que deve caminhar mais por aí. Aqui a contracapa do livro fala que os espelhos estão cheios de gente, os invisíveis nos veem, os esquecidos se lembram de nós. Quando nos vemos, os vemos. Quando não nos vamos, eles se vão. É um questionamento. Então, o Eduardo Galeano trata muito dessa questão dos invisíveis, né? Os invisibilizados, os que estão à margem da sociedade. Não deve ser diferente nesse livro, me parece muito interessante. Ainda não fiz a leitura. Quando fizer, trarei aqui para o canal. Se tem mais algum do Galeano, tem esse aqui, que eu pedi para a editora e eles me mandaram, que é Os Filhos dos Dias, que eu já estou lendo nesse ano de 2023, que é um livro muito interessante. A cada dia do ano nós temos um texto. E então ele vai fazendo referência aqui. 1º de janeiro tem um texto referente ao 1º de janeiro. 2 de janeiro tem outro texto. Até esse aqui eu acho que é legal de dividir, né? O 1º de janeiro, embora hoje não seja mais 1º de janeiro, mas vocês tenho certeza que vão entender melhor do que se trata esse livro, vendo um pouco do que a gente tem aqui. Hoje não é o primeiro dia do ano para os maias, os judeus, os árabes, os chineses e os outros muitos habitantes deste mundo. A data foi inventada por Roma, a Roma Imperial, e abençoada pela Roma Vaticana. E acaba sendo um exagero dizer que a humanidade inteira celebra esse cruzar da fronteira dos anos. Mas uma coisa sim é preciso reconhecer. O tempo é bastante amável com a gente, seus passageiros fugazes, e nos dá permissão para crer que hoje pode ser o primeiro dos dias, e para querer que seja alegre como as cores de uma quitanda. E assim ele vai, até o último dia do ano. E eu me propus a ler, estou fazendo isso, um texto por dia relativo a cada um destes dias, até o dia 31 de dezembro de 2023, estarei fazendo, portanto, esta leitura. Um outro livro que chegou aqui, que é um clássico, que eu não li ainda, é uma peça de teatro do século XIX, do norueguês Henrik Ibsen, é Um Inimigo do Povo. Eu tenho muita vontade de ler esse livro e trazer em formato de resenha aqui para o canal, quem sabe no ano de 2023 isso não acaba acontecendo. Esse é um livro que fala da eterna contradição entre o coletivo e o individual, porque em se tratando de uma peça de teatro tão aclamada, ela ao longo do século XIX, posteriormente, foi se transformando também numa das principais referências dos movimentos anarquistas, porque ela vai problematizar aqui o que acontece para que um homem que era um médico local, que acaba questionando a qualidade da água, dos banhos públicos na cidade, ele de tão reverenciado e aclamado, importante personalidade daquela localidade, ele se torna um inimigo do povo. Por que isso acontece? Como é que isso acontece? Então vai, de fato, estabelecer essa noção que ainda é muito presente dentro da política, de como que as pessoas passam de uma hora para outra de uma grande referência a um grande ser desprezível e a ser combatido e aniquilado, ou aquilo que ele prega, o que ele defende, né? Essas mudanças, essas paixões que estão também por trás destes movimentos que são, ao fim e ao cabo, movimentos políticos, né? Então, dizem que essa obra é uma obra que faz uma verdadeira aclamação crítica à ideia de um pensamento único, né? Que convida a gente a nunca se deixar levar pela manada, pelo pensamento único. Tenho vontade, muita vontade de ler este livro, não li ainda, farei isto provavelmente em 2023. Da mesma forma que este outro livro que eu recebi, Tuareg, já mais para o final do ano, do Alberto Vasques Figueroa. Eu não sabia nada, não sei nada desse livro, que fala a dramática história de um homem que levou até o fim o seu milenar código de honra, mas muitas pessoas dizem que este livro é para mim, que eu precisava ler este livro. Então aqui fala o seguinte, que ao contar a história de Tuareg Gassel Sayad, Alberto Vasques Figueroa mergulha no estranho e fascinante mundo destes filhos do deserto, única raça a sobreviver no Saara infernal. Os Tuareg, um povo antiquíssimo, têm, além dessa capacidade de resistir a condições inacreditáveis, uma moral que se distingue bastante da dos demais povos árabes. Neste romance, que é admirável, repleto de uma ação vertiginosa, o leitor termina por penetrar neste mundo milenar e misterioso dos guerreiros do deserto, altivos, orgulhosos, com sua cultura antiga e seu desprezo pelo progresso e pelo mundo.
que começa depois das dunas. Tuareg é sobretudo a epopeia de um verdadeiro guerreiro que solitário faz com que se cumpra a lei do deserto e condena à morte todos aqueles que infringem o seu milenar e inflexível código de honra. Aí então, mais de uma pessoa já me disse que eu tenho que ler esse livro, quem sabe também não faço isso no ano de 2023. Outro livro interessantíssimo que chegou aqui da LPM, a LPM é muito legal a parceria com eles, porque tu podes pedir o livro que tu queres que chegue, ou eles te fazem uma surpresa. Esse aqui eu não lembro de ter pedido, acho que foi uma surpresa deles, que é A Vida Secreta dos Escritores. Autor também que eu não tenho contato, Guilherme Musso, acho que é esse o nome, acho que é assim que se pronuncia, me corrijam se eu estiver errado. De fato é um autor que eu desconheço, porém me parece também bem interessante aqui, porque trata de escritores, né? Um trailer sobre suspense aqui, enfim, acho que pode ser legal. Fala que em 1999, depois de ter publicado 3 romances que se tornaram cult, grande sucesso da crítica e do público, o célebre escritor Nathan Fowles anunciou para o espanto de todos que estava abandonando a carreira literária e se isolaria em Belmont, uma ilha tranquila e paradisíaca no mar Mediterrâneo. Outono de 2018, Fowles manteve-se em absoluto silêncio, sem dar nenhuma entrevista ao longo destes 20 anos. Seus livros continuam a encantar e a cativar cada vez mais leitores. Apesar da renúncia à literatura, seu sucesso só aumenta. É quando Mathilde Money, uma jovem jornalista suíça fascinada pelo mistério, decide ir até a ilha para tentar desvendar esse segredo. No mesmo dia em que Mathilde chega a Belmont, um corpo de mulher é encontrado na praia. As autoridades cercam a ilha e iniciam uma investigação. E aí começa então, entre Mathilde e Nathan, um perigoso jogo, no qual convivem verdades ocultas e mentiras assumidas, onde se chocam o amor e o medo. Uma leitura inesquecível, um verdadeiro quebra-cabeça literário fascinante, que se revela diabólico quando o autor finalmente coloca a última peça. É bem interessante aqui a sinopse, pelo menos a mim despertou muita vontade de ler, não sei vocês aí. Livro que eu não conheço, autor que eu também não conheço, e quem sabe eu acabe fazendo também essa leitura em algum momento neste ano de 2023. E o último livro que chegou aqui, o último que eu quero te mostrar, foram os contos completos de Sérgio Faraco, aqui um autor gaúcho. Eu pedi para que me fosse entregue este livro, foi o último que a LP me mandou, porque eu não tenho um contato muito profundo com a obra de Sérgio Faraco, até questiono aí, vocês conhecem esse autor, já leram alguma coisa dele? E eu estou muito na pilha assim, de ler contos, né? E aí, como esse ano eu também pretendo ler o Simões Lopes Neto, que é um dos autores regionalistas gaúchos mais aclamados, e um autor que é natural da minha cidade, Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu quis dar continuidade a essa leitura também, quem sabe em 2023, dando uma chance para o Sérgio Faraco, até para trazer um pouco de algo mais contemporâneo, com uma leitura regionalista mais antiga, fazer um pouco esse pai-bola, assim, para ver como é que eu vou me achar nessas leituras, o que eu vou achar de fato, né? Porque no caso do Simões Lopes Neto, vai ser, em alguns casos, uma releitura também. Um autor que eu já tive contato há muito tempo, da forma que não foi a melhor, então vale muito refazer esse contato e aqui ter o contato então também com o Sérgio Faraco. Tá certo, gente? Eu acho que é isso. Essas são as leituras que eu encontrei por aqui dos livros enviados por editoras. Se tiver mais alguma por aqui que eu esqueci, depois eu posso estar mostrando para vocês. Mas espero que algum destes livros, ou mais de um desses livros, tenha sido interessante. E aqueles que eu disse que tem resenha aqui no canal, eu convido vocês a darem uma olhada por lá e terem mais detalhes destes livros. Um grande abraço para vocês que acompanham aqui o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.